Bendito seja Jesus, esse está ótimo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus é bom. Cumprimento o teu irmão do teu lado, assim, Jesus te ama. Isso, às vezes você não cumprimentou ele hoje, né? Você chegou às vezes, quem sabe, cedo, um pouquinho atrasado. Fala por ele, você veio ouvir a palavra de Deus e Jesus te ama. Jesus love you. Amém? Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Uma palavra no nosso coração nesta noite, para a glória de Deus. Bendito seja Jesus, capítulo 20 de Atos. O Atos dos Apóstolos, palavras poderosas do Senhor Jesus. Através de Lucas escreve este livro, amém? Louvado seja Deus. Versículo 7 e adiante, amém? Quem encontrou, diz glória a Deus. No primeiro dia da semana, reuniram-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou-se o discurso até as meia-noite. Havia muitas luzes nos cenáculos, onde estavam reunidos. Então certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o exerço discurso de Paulo. Quando se levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, desceu, inclinou sobre ele e, abraçando-o, disse-lhe: não perturbeis, que a sua alma está viva. Outra tradução diz assim, que o jovem está vivo. Então subiu, partindo o pão, e comeu. Depois lhe falaram até o amanhecer, e partiu, e levantou o jovem, e ficaram muito consolados. Outra tradução diz assim, e levaram o jovem vivo, e eles ficaram muito alegres e contentes. Espírito Santo, obrigado. Já foi orado a tua palavra nesta noite. Eu peço a graça do Senhor, Pai, que move sobre nós. Dá-nos um entendimento mais profundo. Que não seja a nossa vontade, mas a do Senhor. Que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos, o nosso entendimento, trazendo a sabedoria, o conhecimento, o entendimento que vem da parte do alto. Manifesta com o teu poder sobre este lugar. Em cada coração, Senhor Deus, em cada vida. Nossa mente possa ser levada cativa à obediência a Cristo. Que nosso entendimento seja aguçado neste momento, para entender a tua vontade. Que eu oro para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Toma o teu assento, querido, dando glória a Deus. Serei rápido, enfático na palavra do Senhor. Estamos diante de uma passagem que é muito conhecida e lida por todos os cristãos. Sabemos que Paulo teve uma conversão no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E a conversão de Paulo foi cheia de glória e conhecimento, porque Paulo teve um encontro com Jesus. Em caminho de Damasco, Paulo encontra com Jesus, mas Paulo não estava buscando Jesus. Fala assim, aquele que ainda não está buscando Jesus vai encontrar com ele. Paulo não cria em Jesus, mas mesmo assim Jesus disse: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Entende uma coisa, tem muitas pessoas ainda que não têm o conhecimento de Cristo, mas mesmo assim vai ter um encontro com Jesus. Que a Bíblia fala que toda a terra será cheia da glória do Senhor. Então fala para o teu irmão, não adianta você correr não, a terra é você mesmo. Fala com ele, essa terra é você mesmo, que quer ser manifestada a glória de Deus, amém? Que quer ser manifestado o poder de Deus. Paulo se converte, e quando Paulo se converte, entendemos que Paulo recebeu uma dádiva. Paulo recebeu uma dádiva, a unção do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho aos gentios, porque Deus queria também que a palavra dele chegasse aos gentios, porque os judeus faziam exceção das pessoas. Fala, Deus não faz exceção de ninguém, Deus quer salvar todos. Então Deus chamou Paulo, que sabia que Paulo não ia fazer a exceção de judeu, de grego,
mas é anunciar o evangelho a todos que queriam ouvir, para um plano de salvação. Muitas pessoas acham assim, mas não tem Paulo, não pode, porque Paulo persegue, Paulo não acredita, Paulo não é daquele dos nossos, mas para Deus Paulo era escolhido, para Deus Paulo era vaso de honra. Entende uma coisa, para mim às vezes, o chamado que tem na sua vida, não é que eu quero, mas aquele que Deus colocou na sua vida é que vai se cumprir. Ananias não acreditou no chamado de Paulo. Diz, eu ouvi falar deste homem e das coisas que ele tem feito. E Deus disse, Ananias, pode ouvir a minha voz e pode ir, porque muitas coisas este vai fazer por mim. E o tanto que ele padecerá pelo meu nome. Ananias naquele momento entendeu que era Deus que estava escolhendo. Pode falar para o teu irmão, tem coisa que não é você que vai escolher, tem coisa que é Deus que escolhe. E se for Deus que escolhe, pode acreditar que vai dar certo. Se é Deus que escolhe, pode deixar Deus usar vocês, não se preocupa não. Se é Deus que escolhe, pode ter certeza. Pastor, quando Deus escolhe, tem dificuldade? Tem. Pastor, quando Deus escolhe, tem problema? Tem. Pastor, quando Deus escolhe, tudo é fácil? Não. Mas se foi Deus... Muitas pessoas falam assim, eu vou entrar na mensagem. Muitas pessoas falam assim, é falso profeta, né? Por quê? A profecia não... Louvado seja Deus, dá um pouco de retorno. Deixa eu dizer para você. Quando Deus falou ao povo de Israel, Ele falou assim, vou levar vocês numa terra. Quem falou? Quem falou, igreja? Dá um pouco de retorno. Vou acordar vocês agora, está dormindo. Deus falou, sim ou não? Então quem está profetizando? Galera aí, Deus. Diz, vou levar vocês numa terra que manda leite. Então Deus profetizou, sim ou não? E eles acreditaram, sim ou não? Mas quando chegou num deserto, o que aconteceu? Eles duvidaram. Eles chegaram lá? Então Deus é falso profeta? Pode ter uma palavra de Deus, pode ter uma profecia de Deus, mas se você não perseverar, não se cumpre. Que eu ter Deus falando, aquele povo, eles não chegaram no destino. Então, é falso profeta, porque falou e não cumpriu. É falso profeta, falou e não deu certo. Você perseverou? Então persevera. Se você perseverar, você vai ver o agir de Deus. Obrigado, meu filho. Se você perseverar, você vai ver a manifestação de Deus. Se você perseverar, você vai ver o cumprimento de Deus. Eu trouxe isso aqui para você, que com certeza alguém já falou aqui dentro. Até Deus falando com aquele povo, eles não chegaram no destino. E Deus fala que a palavra dele se cumprirá. Ele não renega a sua palavra. Aqui que falou tão certo, fazerá. E assim acontecerá. Mas não aconteceu, porque o povo voltou para trás. Se você volta, como é que vai cumprir na sua vida, filho? Eu não sei porque eu estou indo para esse lado aqui não, mas deixa eu ir. Se você retrocede, como é que você chega na frente? Deus está dizendo, vai para frente, vai para frente. Eles queriam voltar para o Egito. Deus está dizendo, vai para frente, estou com saudade da cebola. Vai para frente, estou com saudade do peixe. Foi Deus que disse, não foi? Mas eles não chegaram, porque voltou para trás. Então fala, toda a profecia pode ter vindo de Deus, mas exige a minha perseverança de perseverar e continuar. Quando Deus profetizou para Isaac, quando Deus profetizou, mentira, para Abraão, levou 20 anos. Tanto que Saraí falou, não vai cumprir mais não. Não vai dar jeito mais não, porque o tempo está passando. Foi lá, pegou Agar, falou, vamos arrumar neném com Agar mesmo, porque essa profecia está demorando demais. Fica apressado para você ver. Quantas pessoas apressadas, vou chegar na palavra. Quantas pessoas que não esperam. Aí Saraí falou assim, não, ô Abraão, eu já estou velha, eu sei mais ainda, né? E Deus falou, quem falou? Quem falou? Eu não estou falando do pastor Almir, da missionária Fátima, do pastor João Batista, do Elcio, não. Estou falando de Deus. Saraí olhou para um lado, olhou para o outro, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, e nada de neném. Foi lá, arrumou Agar, sua serva, falou, não, vamos arrumar neném com Agar mesmo, e gerou um problema até hoje na face da terra.
que são os ismaelitas, que são os árabes, que não gostam muito de crente não. Né? Mas veio da tribo de Ismael. Por quê? Ela ouviu a profecia e não soube esperar. Não soube aguardar o tempo. Se Deus falou com você, meu filho, descansa. Ah, pastor, tem 5 anos, descansa. Tem 3 anos, descansa. E nem tudo que Deus fala se cumpre com facilidade. Deus falou que ele levou para Canaã, não foi? O primeiro desafio foi um mar. O segundo foi o faraó vindo atrás. O terceiro foi a água amarga. O quarto foi o deserto que não tinha água. Vou alegrar seu coração hoje, amém? Ah, foi Deus que me prometeu, mas tem dificuldade quando Deus promete também. Ah, foi Deus que falou comigo, porque está sendo tão difícil. Você pensa que só porque Deus falou vai ter tudo facinho? Então você levanta essa cabeça sua. Terra, sai desse casulo, manto. Aqui é Paulo. Quem escolheu Paulo? Deus. Todo culto que Paulo fazia era um culto diferente. Quando ele pregou na igreja de Éfeso, lá até os feiticeiros queimou os livros, porque o negócio era forte. Onde o Paulo pregava tinha revelação, tinha profecia, porque tinha que dar um bilhete na igreja de Coríntios. Quando tiver um profetizando, não cala a boca, porque tantas pessoas profetizavam ao mesmo tempo, que a igreja era cheia do dom do Espírito Santo. Então não estou falando de um culto frio não, estou falando de um culto espiritual, cheio de revelação, cheio de autoridade de Deus. Então toda vez que Paulo pregava, ele pegava o lenço, fazia assim, com um lencinho assim, ó, não estou podendo ir lá não, leva o lenço. Encostava o lenço no enfermo, o enfermo era curado. Encostava o lenço no demoniado, o demoniado falou, opa, não tem como ficar aqui não, era liberto. Então é um culto pentecostal do poder e a unção de Deus. Todo o culto de Paulo era assim. Mas agora Paulo chega em Macedônia, reuniu com os irmãos, chamou os irmãos, e ele tinha que sair no outro dia bem cedo. Eles disse, vão reunir então, vamos fazer um culto. E começou a anunciar a palavra no cenáculo, até estava no 3º andar dessa casa, e eles fazendo este culto. É muito forte aqui agora. Todos estavam reunidos, todos estavam ouvindo Paulo. A Bíblia vai deixar bem claro que ali tinha muita iluminação. Pode ser claridade, sim, mas pode ser muita revelação do Espírito. Porque Paulo disse que ele não queria somente a letra, mas ele queria pregar a revelação do Espírito Santo. Então todo o culto de Paulo era um culto espiritual, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando o poder de Deus, mostrando o amor de Deus, como foi falado por Cláudio aqui hoje. E aqui a gente viu o amor de Deus aqui. No final você vai entender. Aleluia. Então este culto, com certeza, Paulo estava trazendo algo divino naquele momento. Todos reunidos. Mas a Bíblia deixa bem claro que ali tinha um rapaz, um jovem, chamado Eudes. Eudes estava nesse culto. Eu não creio que Eudes chegou no culto e já sentou na janela, não. Eu creio que Eudes estava ouvindo o culto normal. Mas algo chamou a atenção de Eudes. Eudes foi atraído por alguma coisa que chamou a atenção para ele olhar para fora. Fala assim, Eudes está dentro, mas está olhando para fora. Eudes está dentro, mas está vendo lá fora. E isso muitas vezes é perigoso na nossa vida. Você está dentro de um ambiente, mas a sua visão está olhando para fora. Muitas pessoas estão dentro do casamento e a visão dele está lá fora. Está dentro do trabalho, mas a visão dele está lá fora. Está dentro da igreja, mas a visão dele está lá fora. Ele não está por dentro, por completo, ele está dividido entre 2 barreiras. Eu não sei até o momento, porque às vezes quando Paulo começou a pregar, começou a anunciar, eu vou ser mais calminho, porque o Alan está aqui. Not to meet you today, Alan. God bless you, my friend. Vou ser bem calmo. Quando começou a pregar, eu creio que Eudes estava ouvindo. Mas só que Paulo prolongou a mensagem. Que nem aqueles cristãos, quando vai passando o horário, começa a olhar para trás assim, ó, começa a torcer o pescoço, né? Eu creio que Paulo começou a anunciar o diaconisa Carinho, e começou a passar do horário. Aquele negócio já acho que foi mudando um pouco do pensamento de Eudes. Vou entrar a pensar o que eu penso aqui agora. O que fez Eudes neste momento foi atraído pela janela.
Eu não sei se eu tinha algo lá fora para resolver e estava passando o horário. Eu não sei que eu tinha que fazer algo lá fora e Paulo estava estendendo o horário. A palavra deixa bem clara que ele vai e assenta numa janela. Quem está numa janela não está dentro nem fora, mas está dividido. Quem está sentado na janela não está nem lá fora nem cá dentro, mas está dividido. E assim muitas vezes é a nossa vida. Nós estamos num relacionamento, namorando, não está nem dentro nem fora, dividido. Eu posso ouvir um aleluia? Então eu estava dividido, sentado em uma janela. Quem sabe desta maneira aqui, ó. A foto é um pouquinho ruim, olhando a paisagem. Alguma coisa atraindo eu, vendo lá fora, e ele ouvindo Paulo, mas com o pensamento longe, perto da mensagem e o coração longe dela, ouvindo a maravilha de Deus, mas olhando o horizonte. Isso que eu falo sempre, às vezes estando perto e estando longe, estando dentro e ao mesmo tempo estando fora, estando no meio, no mesmo tempo dividido. E a passagem deixa bem clara que ele estava no terceiro andar, no terceiro piso. Deixa eu dizer para você algo. A nossa vida são escadas, seja em qualquer área da nossa vida, física, espiritual, financeira, emocional, conjugal, tudo são uma escada. E não é fácil você chegar até o terceiro degrau, mas é muito fácil você cair de lá. Não é fácil você subir espiritualmente, mas é muito fácil você descer. Não é fácil você ter um relacionamento sólido, mas é muito fácil você ser quebrado. Não é fácil você ter um bom trabalho, mas é muito fácil você perder ele. Então nada é fácil você conquistar, mas é muito fácil você perder. Jesus. Eu não sei quanto tempo Eudes levou para chegar a ter o terceiro piso. Vou lá espiritualmente, em oração, em jejum, em consagração, em fé. Eu não sei quanto tempo você está casado, esse casamento sólido. Muitas vezes uma mensagem errada, o casamento vai para a água abaixo. Uma mensagem trocada, 30 anos de casamento, vai para o buraco. Deixa eu pregar. Foi 2 anos. Foi fácil você levar um relacionamento 40 anos de Acloelso? Não, teve altos e baixos, que todos os casamentos têm. Mas um vacilo, um sono, um deslize, o que você gerou 40 anos para conquistar, perde em um dia, perde em uma hora, perde em um minuto. Xericai, o comberebe, assai. Então eu não sei quanto tempo ele levou para estar aí. Vamos falar um terceiro piso espiritual. Vou falar o espiritual agora. Bem com Deus, orando, jejuando, consagrando, santificando, mas ficou dividido. Este é o perigo da nossa vida, de muitos cristãos, principalmente vocês jovens, principalmente vocês. Algo atrai, algo puxa, e vocês estão dentro, está fora. Está ouvindo, mas o pensamento longe. Está ouvindo, mas a mente em outro lugar. Eu não sei o que ele estava vendo da janela, mas a janela, a visão não estava para dentro, a janela, a visão estava para fora. E Paulo disse: olhai para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas ele estava dentro, dividido e olhando para fora. E nesse momento que ele está na janela, a palavra continuou sendo pregada, anunciada, e Paulo falando a grandeza de Deus. E veio de repente, está escrito aqui, um sono profundo, porque ele estava dividido. Por isso Paulo vai dizer: desperta tu que dorme. Ele veio um sono espiritual, porque estava dividido em 2 áreas, pastor Cramino. Ele não se entregou por completo, ele não se decidiu por completo, ele não entrou. A Bíblia fala: amai o Senhor de toda a tua alma, o teu espírito, o teu coração. Quer dizer, entrega por completo ao Senhor, confia nele, que o mais ele o fará.
E a Bíblia fala que ele entrou num sono tão profundo e adormeceu, estando aonde? Num terceiro piso. O tempo passou para ele chegar até ali. Quantas vezes, às vezes nas vigílias, porque eu era crente, porque quem está no culto de crente é crente, quem está ouvindo a palavra é cristão. Ah, pastor, está na igreja, não é cristão. A Bíblia fala que quem ouve a palavra do Senhor é do Senhor. Mas ele estava distraído, a mente dele estava longe, alguma coisa estava atraindo ele para uma outra visão, para uma outra necessidade. E quantas pessoas às vezes estão dentro do culto, a sua mente está levada a uma coisa, quem sabe, dificuldade mesmo. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que pagar isso, amanhã eu tenho isso, a sua mente está lá fora, em tanta coisa, que a palavra é pregada, anunciada, tudo é feito aqui dentro, e você não absorve nada. Assim estava Eudes, como ele não absorveu nada para se alimentar, ele dormiu. E assim tem muito crente presbítero Cláudio que dorme, que às vezes tem tanto problema, tem tantas circunstâncias difíceis para resolver, em casa, com família, e acaba estando no culto, fora do culto. Está dentro do culto e fora do culto ao mesmo tempo. As lutas, vai tanto problema que ele vem, parece que ele vem, mas a mente, o coração fica tudo fora. Assim estava Eudes. Ele estava no culto e ao mesmo tempo não estava no culto, porque o sono pegou ele. E o sono profundo pegando ele, a Bíblia fala que ele cai, irmãos, do terceiro andar. E assim, às vezes, muitas pessoas, quando ficam divididas em duas áreas, é onde elas caem, é onde elas tropeçam, é onde elas desanimam, é onde elas param, é onde elas retrocedem. A Bíblia deixa claro que ele cai. E as pessoas não viram, porque a gente está aqui normalmente, irmãos, muitas vezes a gente não percebe que a pessoa está caindo, que a pessoa está desanimando. Não. E muitas vezes pode falar assim, caiu porque estava na janela, né? Caiu porque não prestou atenção. Caiu porque não quer nada com nada, não é assim que a gente pensa? Cada um tem a sua necessidade. E cada um sabe aquilo que ele precisa. A Bíblia fala que ele cai lá de cima e ninguém viu. E continua a mensagem. Quando eles deram por fé, Eudes estava caído. Aqueles que sabem que são religiosos dizem, e morreu mesmo. Por que está no culto sentado numa janela? Por que está no culto dividido entre duas paredes? Né? O religioso fala dessa maneira. Mas a Bíblia deixa bem claro que Paulo desceu, apoiou-se sobre ele e abraçou. Abraçar quem está de pé é fácil. Eu quero você ver abraçar quem caiu. Abraçar quem dá glória a Deus e está em pé é fácil. Eu quero ver abraçar quem tombou, quem deslizou, quem subiu na janela para ver o horizonte e despencou lá de cima. Isso é cristianismo. Caiu. Paulo chegou e abraçou. E aqueles que são religiosos já falou, morreu. Paulo disse, não, está vivo. Porque o evangelho, o cristianismo, é evangelho de vida. Jesus deixou em João 10:10 que quem vem para matar é o diabo e Satanás. Mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Se você está ouvindo o evangelho que mata, não é de Deus. O evangelho exorta, edifica, consola, mas sempre é para trazer vida em nossa vida. E Paulo abraça Eudes e falou, a alma dele está nele. E não morreu. E voltou para cima e continuou a mensagem até o dia amanhecer. Fala assim, até o dia amanhecer. Por isso que eu falo que você tinha que estar dentro mesmo, para você não ser distraído por nada. E a palavra do Senhor vai deixar claro, queridos, que ele volta e continua anunciando a mensagem, pregoando a mensagem. E quando o dia amanhece,
ele despede os irmãos e entrega o jovem vivo. Eu sei que muitas pessoas na sua caminhada vai até a janela e olha para a janela, né, Filemão? Não pula por ela que sabe que ela é alta, mas se ela fosse mais baixa você já tinha descido. Mas o interessante, se tiver o fervor e o calor de todos, em vez da pessoa olhar mais pela janela, ele vai voltar a visão para dentro. Por isso que a igreja tem que entender uma coisa: ninguém que está aqui dentro é perfeito. Todos têm teus altos e baixos. Pastor, você está conveniente ao pecado? Não, sempre eu preguei contra o pecado. O que eu prego é que quando uma pessoa despencar da janela, não fala está morta, vai lá, abraça ela, como o bom samaritano. O que é que Jesus ensinou naquela passagem do bom samaritano? Que estava vindo um homem, caiu na mão do salteador, ao caminho de Jericó, que era caminho de ladrões e salteadores. Todos que passavam ali eram roubados e espancados. E a Bíblia deixa bem claro que vem quem? O sacerdote. O sacerdote significa um pastor, ou se você entende a igreja católica, é um padre. E a Bíblia fala que ele passou de lado. O homem estava o quê? Caído. Abraçar quem está em pé é fácil. Ajudar quem está em pé é fácil. Queridos, se imagine uma coisa. Se chegar aí na porta um mendigo, bem escapilhado mesmo, como vai ser a sua reação de você entrar ali dentro? Você vai convidar ele a entrar? O sacerdote deu volta àquele homem lá, como trapeiro, não fez nada. E o sacerdote conhecia uma lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mesmo conhecendo, ele não fez. Mesmo sabendo, ele recusou a fazer. Veio o levita. Quem é o levita? O que carregava a presença e a glória de Deus. Conheciam os mandamentos e fez a mesma coisa, passou de lado. E às vezes a gente faz assim. Por quê? Estava na janela. Não, caiu por quê? Não quer nada, né? Pulou da janela e despencou. O evangelho, o cristianismo não é forçado. Mas se a pessoa quer, você está disposto a ajudar. Qualquer pessoa aqui que me procurar, jovem, pode despencar e cair. Se estiver disposto a reerguer, pode me procurar. Porque isso é cristianismo. Não é força nem violência, mas é pelo poder de Deus. Aí veio um samaritano que era rejeitado da sociedade, mas representa Jesus. Como hoje também Jesus muitas vezes é rejeitado pela sociedade. Veio um samaritano que não tinha um conhecimento da lei, mas tinha o conhecimento do amor de Deus. Veio um samaritano que não era levita, que não louvava para a glória de Deus, mas saberia que fizesse para o pequeno, não estava fazendo para Deus. Veio, parou perto dele, pegou o seu azeite, que azeite naquele tempo era caro. Vou falar. Às vezes ajudar alguém tem gasto físico, no meu caso mais é físico, não é dinheiro não, porque eu não tenho muito dinheiro, então mais é físico, que é oração e jejum. Quem tem dinheiro ajuda com dinheiro, mas para você ajudar qualquer pessoa tem gasto, ou de um lado ou do outro, e tem pessoa que está disposta a gastar nada. Tem pessoa que não está disposta a gastar nenhum abraço. Tem pessoa que tem dificuldade de um abraço de uma pessoa, irmãos. Mas o samaritano não importou não. Ele gastou um pouco do azeite, que azeite no tempos antigos era muito caro. Então ele gastou dinheiro. Agora, ele desce do seu jumento, que naquele tempo não tinha carro não, viu? Carro bonito, caminhoneta, né? BMW, não tinha.
tinha jegue e camelo, mas eram as ferragens daquele tempo. Desceu do jumento e colocou quem? O homem que estava machucado. Vamos lá, mexer no nosso entendimento agora. Saiu da sua cavalgadura, que era o seu cavalo, o jumento aquele tempo, abalado, e colocou o homem sobre, e foi andando puxando. Isso é cristianismo. Jesus disse: se tomar, te pedir algo, também dá a capa. Te pedir para você andar 1 milha, anda 2. E foi até uma estalagem. Porque tem pessoas, irmão, que não tem jeito. Tem pessoa que ele erra hoje, erra amanhã. Você vai ter que ter paciência com ele, não tem jeito não. E Deus tem me dado essa paciência. Eu não fico correndo atrás de ninguém. Mas se quiser ajuda, estou sempre pronto para ajudar. Porque tem pessoas que não tem jeito não. Você fala hoje, amanhã faz de novo. Você fala amanhã, depois faz de novo. Ele levou até na estalagem. Ele já tinha gastado o azeite. Ele já tinha levado aquele homem amontado e foi a pé. Agora ele falou assim: cuide dele, porque ele caiu. E se gastar mais do que eu estou te dando no momento, quando voltar, quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, quando Jesus orei calar, baixa, cuida. O que eu tenho maior está lá em cima, querido. Quando eu estou fazendo para você alguma coisa aqui, não estou nem preocupado se você vai ser ingrato, se você não vai ser, que eu vou receber lá de cima. Por isso, aleluia, o que você está fazendo aqui na terra para as pessoas, por mais que a pessoa seja ingrata com você, não preocupa não. O diabo te ama, você vai receber lá de cima. Cuide dele, porque quando eu voltar, te darei e pagarei o resto. Esse aqui eu vejo o propósito do evangelho. Paulo abraça aquele homem e diz: não está morto nada não. Ele estava dividido ainda entre o mundo e entre a igreja. Ai. Mas deu um abraço nele e trouxe vida. Ora bacachore bacandai. E voltou e continuou anunciando o evangelho. E saiu e deixou Eudes vivo. Eu creio daquele dia depois, Eudes nunca mais sentou em uma janela. Porque tem pessoas que precisam de uma experiência mais profunda para chegar mais perto de Deus. E eu creio que nessa noite que Deus pode fazer algo na minha vida e na sua vida. Põe sobre os teus pés. Eu não quero passar do horário hoje.